Paz, Senhor, irmãos. Amém? Boa noite a todos. Um abraço aos irmãos que estão em casa aí, estão ligadinhos com a gente aí, mesmo estando distante. Só pegar aqui. Hoje nós vamos falar sobre deixar os céus nos alegrar, né? Deixe o céu te alegrar, né? Amém, glória a Deus. Amém. Se os irmãos quiserem abrir aí o texto de João, 1 João, o Evangelho de João, capítulo 1, já deixar aberto aí para nós começarmos. Amém, irmãos? Nós vamos falar sobre deixar o céu nos alegrar, amém? Mas eu queria dizer assim, não tem como conhecer os céus sem conhecer Jesus. Não tem como eu começar a falar a você, deixar o céu te alegrar, sem você conhecer Jesus, sem eu conhecer a Jesus. É importante conhecer a Jesus. Ah, Dério, mas já sou convertido, mas há muitas formas de conhecer a Jesus. E eu gosto muito desse Evangelho de João, porque ele mostra Jesus de uma forma mais profunda e celestial, como nenhum dos outros evangelhos demonstra, né? E por isso que eu escolhi esse texto. Evangelho de João, capítulo 1 diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus, e ele era o Deus, e ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotarão. Amém, até aqui. Então, irmãos, como eu disse, não tem como eu começar a falar aqui sobre deixar o céu te alegrar sem citar a Jesus. Porque Jesus, ele conhecia o Pai, ele estava com o Pai, ele nos trouxe tudo aquilo acerca do Pai e dos céus que nós podíamos conhecer. Ele foi quem manifestou o céu para nós. E por causa de Cristo nós nos alegramos. E eu não podia começar aqui, irmãos, a dizer textos como o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará, ou começar a dizer para você, citar alguns textos assim, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem para amanhã, de forma separada, sem citar Jesus. Eu acho que falando sobre Jesus é a forma mais profunda de se conhecer a Deus e de se alegrar também, né? A nossa força ela vem do céu, né? Na apostila, seguindo a apostila. E o pastor usou justamente o texto, um dos textos de João, desse Evangelho de João, onde nós vemos esse Evangelho tendo ali escrito, né? Alguns atributos de Cristo que dizem em João 3,35, eu sou o pão da vida, né? E o verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida aos homens, que é João 6,35. Eu sou a videira verdadeira, João 15,1. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14,6. Então, que nem eu disse, esse evangelho é o evangelho mais profundo e o que eu mais gosto, porque para eu ter a minha convicção de fé e querer caminhar com Cristo, foi através desse João, foi através desse evangelho. Eu vou dizer aqui algo que aconteceu comigo. Eu estava conversando com um amigo, um colega, e estavam com algumas pessoas e ele virou para mim e disse assim, olha, Jesus não é esse cara tão incrível como você está dizendo. Eu não acho ele um cara incrível. Eu acho ele simplesmente um homem, né? E ali eu levaria tempo para eu poder explicar a ele o porquê que eu acho Jesus assim. Porque Jesus ele é incrível para mim. E eu cheguei em casa me questionando porque eu não consegui passar essa mesma convicção de fé para ele. Então foi onde eu abri esse evangelho de João e foi onde eu comecei a me apaixonar por esse evangelho. Porque esse mesmo evangelho fala que desde o princípio ele era o verbo, ele estava com Deus. E ele era a luz dos homens, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E por vezes, por as pessoas terem determinadas atitudes e falas acerca de Jesus, nós nos entristecemos.
porque elas não enxergam ele da mesma forma. Assim como nem todos enxergam, poderiam escrever o evangelho, senão, assim como João escreveu, porque foi Cristo que o revelou a ele. Foi o Espírito Santo que revelou a Cristo dessa forma, com esses atributos. Então aqui, a partir desse momento, eu comecei a pedir a Deus que eu pudesse conhecer a Ele como João o descreveu no Evangelho. O pão da vida, o príncipe da paz, a videira verdadeira, o Jesus que foi mais que um homem, o Jesus que é inteiramente Deus, o Jesus que ele tem o poder para transformar a nossa vida e que através dele ele trouxe o evangelho, que é o poder de Deus para a transformação de todo homem. O Jesus não é qualquer um, Jesus, ele é o próprio Deus. E a partir do momento que nós passamos a conhecê-lo assim, nós conseguimos fazer com que Cristo nos alegre dia após dia, irmãos. Por quê? Porque nós ficamos fascinados por quem Ele é. Porque Ele foi quem criou todas as coisas, desde o princípio. E a alegria também, somente Ele que pode criar. O céu, somente Ele que pode revelar a nós. Um outro tópico também da apostila é: o poder vem do céu. De repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval, e a casa onde estavam sentados, na casa onde estavam sentados, Atos 2, 2. O poder também vem dos céus, irmãos. E foi através de Cristo que o Espírito veio. Ele disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador. E é necessário que eu vá. Então, Cristo é o centro de tudo, irmãos. Cristo é o centro de tudo. Ele falou: eu vou, mas eu vou enviar. Então, até mesmo o Espírito que desceu, o poder também vem por intermédio de Cristo. A centralidade de Cristo é muito importante. Pedro e João no templo. Eu vou dar um exemplo. Pedro e João no templo. Logo que aconteceu esse fato de o Espírito ser derramado, Pedro e João começaram a pregar no templo, e nós, os irmãos que já leram Atos, sabem acerca do sermão de Pedro e quantas pessoas se converteram. E a única palavra e a única pessoa que tinha nos lábios de Pedro era Jesus. Ele pegava Jesus. O coração dele queimava por Jesus, irmãos. A alegria dele vinha por intermédio de Cristo. E ali muitos se converteram, irmãos. E logo depois ele continua e vai a outro templo. E ali tinha um mendigo na porta chamada Formosa. E eu vou dar um exemplo de como o poder vem de Deus e como o poder de Jesus traz alegria ao homem. Então eles foram a esse templo e eu queria dizer que naquele templo houve uma explosão de alegria. E deixa eu só ver aqui direitinho. Naquele templo houve uma explosão de alegria que deixou muitos perplexos e admirados. Por quê? Porque Pedro, eles estavam com João ali, eles viram aquele homem na porta chamada Formosa. E era um mendigo, e ele olhou para Pedro e João, querendo uma esmola. E Pedro, logo que olhou para ele, disse: olha para mim, você quer ser curado? E ele disse que sim. Então Pedro disse a ele: olha, eu não tenho ouro nem prata, a única coisa que eu tenho no meu coração é Jesus. Se você crer, ele vai te curar. Então a Bíblia diz que aquele homem, ele creu. E daqui a pouco as suas pernas começaram a ser curadas. E em nome de Jesus, aquele homem fez o quê? A Bíblia diz que aquele homem saltou de alegria. Então, mais uma vez, Cristo revela os céus através dos homens. E pelo seu nome cura um homem. E esse homem tem alegria. E uma vez aqueles que receberam a alegria dos céus, o poder dos céus, também repartiram a alegria a outros. Porque Jesus estava neles. Então esse homem entra no templo muito feliz, celebrando, se alegrando, e as pessoas começam a ficar perplexas e admiradas. E houve uma explosão naquele templo. Porque Jesus estava no centro do coração daqueles homens. Quando eles pisaram na porta do templo, Jesus estava no centro. E quando eles estavam lá na frente, diante dos homens, que a Bíblia diz que há momentos em que nós vamos ser como luz, porque a luz não é para ficar debaixo da mesa. Nós vamos estar diante dos homens para que eles vejam nossas obras e o Senhor seja glorificado. Mas nós vamos nos engrandecer, porque Pedro e João não se engrandeceram,
quando as pessoas começaram a olhar para eles disseram assim: não pensem que fomos nós que fizemos isso, mas foi Jesus. Então as pessoas desanimaram, ele falou: não, mas creiam nele, que ele pode transformar as suas vidas. Veja esse homem, a alegria dele vem de Cristo. Então eles tiram o foco deles e transmitem para Jesus, porque só Jesus tem o poder e a alegria que nós precisamos. E então houve uma explosão naquele tempo. Uma explosão de alegria, irmãos. Mediante o poder de Cristo, porque o poder vem por intermédio de Cristo, mesmo que a ação seja do Espírito Santo. Glória a Deus, irmãos. E tem uma frase que eu escrevi assim: como deixar o céu nos alegrar? Da seguinte maneira: conhecendo a Jesus de forma íntima, andando ao seu lado, porque Jesus é toda a manifestação do que há de melhor nos céus. Amém, irmãos? Jesus, ele é toda a manifestação do que há de melhor nos céus. Tudo está nele, irmãos. Tudo está nele. Tudo começa por ele, para ele são todas as coisas. E por isso não depende de nós ou das coisas do mundo. Glória a Deus por isso, porque quando nós começamos a ler acerca de Cristo, realmente tem que gerar uma admiração em nós, porque tudo que ele fez foi para que o Pai fosse glorificado a todo momento. Seja nas pequenas coisas, nas grandes coisas, seja quando você está lendo sua palavra na sua casa, seja quando você se admira por um milagre, seja quando você se admira por saber da obra que ele fez. Tudo isso é Deus sendo glorificado, irmãos. E a salvação vem do céu também. Houve também, eu não poderia deixar de citar uma outra coisa que revelou. Pastor, que horas que tem que pregar? 8h30? Tá. Então a salvação vem do céu. Portanto, quando todas essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, pois a sua salvação estará próxima. Lucas 21, 28. Irmãos, a nossa salvação também vem dos céus, né? Porque Jesus abriu mão de sua glória e deixou os céus para morrer em nosso lugar. Mais uma vez, ele está no centro. Mais uma vez, o nosso Jesus, o amado de nossa alma, foi quem permitiu que nós tivéssemos salvação. E por isso a Bíblia diz para que nós levantemos nossos olhos, pois ele virá, né? E um exemplo, irmãos, tanto de poder, como a gente falou antes, que vem dos céus, tem o exemplo de Paulo e Silas, quando eles estavam na prisão. Ali eles estavam espancados, machucados, e estavam muito tristes naquele momento, com certeza, eles estavam muito tristes, porque eles sofreram uma grande agressão naquele momento. E quando eles começaram a louvar, a Bíblia diz que veio um poder dos céus que os contagiaram. E eles seguiram louvando e as cadeias das prisões se abriram. E um carcereiro que estava lá, que pensou que todos tinham fugido, ouviu um bradado dizendo: não corra, não faça isso, não se mate, porque todos estão em suas celas. E então aquele homem ouviu Paulo e Silas, e a Bíblia diz que ele e a casa dele todos foram salvos. Porque o poder de Deus veio dos céus e porque trouxe alegria àqueles homens que continuaram pregando o evangelho. Porque talvez aquela situação poderia calar Paulo e Silas, mas o poder não permitiu isso. O poder fez com que eles abrissem a boca mesmo em meio à tristeza e angústia e falassem daquele que era o Cristo, aquele que estava em seus corações. Porque há momentos que vai ter que ter uma ação dos céus, ou nós não continuamos. Então, irmãos, a salvação vem dos céus. Eu acho que esse texto é o que ilustra poderia ser o melhor exemplo, né? Que Deus ele nos dê graça para que nos momentos de situações difíceis, ele, pelo seu poder, possa nos fazer continuar a falar, pregar o evangelho e querer que outras pessoas sejam salvas e alcançadas e suas famílias sejam transformadas, porque a salvação vem do céu, o poder vem dos céus e tudo é para Cristo e por intermédio de Cristo. Amém, irmãos? Que no momento de angústia, a única coisa que eu posso dizer é que nós possamos olhar para Cristo e que ele possa nos alegrar. Eu vou falar algo que eu também vivi, conversando com a minha mãe.
minha mãe estava muito angustiada e triste, reclamando. E há coisas que as pessoas falam que não é do cotidiano, são clamores da própria alma. Porque você fala, vê que se repete. Você vê que a pessoa quer uma mudança, mas há angústias que vêm da alma, sabe? A pessoa não acredita que pode melhorar, não acredita que dá para mudar, que as situações sempre vão ser a mesma. E eu fiquei incomodado com aquilo, irmãos. E a única coisa que Deus me ministrou no meu coração foi: ela precisa de Jesus. E eu comecei a falar de Jesus e citar João 11:28, onde diz que nós temos que ir até Ele, todos que estão cansados, sobrecarregados, e Ele traria a paz e descanso à nossa alma. Por isso que eu digo, irmãos, o que nós temos de melhor para falar e entregar às pessoas é Cristo. E quando as pessoas conhecerem a Cristo, Ele vai poder gerar a alegria, a transformação e tudo aquilo que elas precisam. Assim como Ele continua gerando na nossa vida. Porque Ele sempre vai ser o mesmo, meus irmãos. Ele sempre vai ser o mesmo e nele está a centralidade de todas as coisas, amém? Vamos glorificar o Senhor com as palmas e eu vou passar para o pastor estar fazendo a oração.